Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de nivelamento, tá certo? Então na última aula a gente viu conversão de unidades e um conteúdo bastante importante é potência de base de 10. E vocês vão ver que está relacionada também com essa parte de conversão de unidades, tá certo? Olha, o que é potência de base 10? Antes de eu dizer o que realmente é potência de base 10, vamos ver por que a gente utiliza essa operação matemática, tá certo? A gente utiliza justamente quando a gente vai trabalhar com números muito grandes. Exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra é esse número todinho aqui, ó. Isso quilogramas. Olha o tamanho desse número. Aí imagina você tá trabalhando aí num cálculo matemático, numa questão de física, você tem que trabalhar sempre com um número desse tamanho, tá certo? E aqui também, ó, raio do átomo de hidrogênio, 0, esse zero tudinho, 53 milímetros. Então também é um número extenso, tá certo? Então a gente utiliza justamente potência de base 10 para a gente conseguir expressar esses números de uma forma mais compacta, de uma forma mais simples, tá certo? Então vamos lá, o que é potência de base 10? Ou potência de 10, né? Conhecida normalmente como potência de 10. Potência de base 10 ou potência de 10 é o 10 como base, por isso o nome, né? Esse 10 aqui como base, elevado a um expoente. E esse expoente que eu representei aqui com N, como se fosse um número genérico, né? Ele pode ser positivo ou negativo. Então é um número inteiro que pode ser tanto positivo como negativo. Tá certo? Então vamos entender agora o expoente quando ele é positivo. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar, tá certo? Ó, expoente positivo, 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, tá certo? 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Esse expoente aqui, ele vai mostrar a quantidade que a base ela é repetida. Então, se o expoente é 2, eu repito essa base 2 vezes. Por isso que é 10 vezes 10. Isso aqui vocês sabem que é 100. 10 vezes 10 é 100. Só que tem uma jogada. Tem um bisuzinho aí para facilitar vocês. Perceba, tem um expoente 2 e aqui apareceu, ó, 2 zeros. Será que foi coincidência? Vamos lá. 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. Utilizando essa mesma jogada, a gente vai ter, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Tá certo? Esse 1 aqui ficou grandão, baixa ele um pouquinho. 10 vezes 10 vezes 10, porque é 10 ao cubo. Esse 3 aqui está mostrando que a base vai ser repetida 3 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é o que a gente sabe que é o 1000. 1000. Então, agora olha para cá, ó. O expoente foi 3. E aqui apareceram, ó, 3 zeros. Então, não é coincidência. Esse é o nosso bizu. Então, como é que a gente faz de uma forma mais direta? 10 à quarta, né? 10 elevado a 4. Como é que a gente faz? A gente vai colocar o número 1 e na sequência eu vou colocar a quantidade de zeros igual a do meu expoente. Então, se aqui tem um 4, eu vou colocar 4 zeros. 10.000. Coloquei 4 zeros. Na mesma jogada, 10 elevado a 5, vou colocar o número 1 e agora 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Beleza? Isso aqui acontece quando o expoente ele é positivo. Tem mais aqui, ó. E 10 elevado a 1? Na mesma jogada, eu coloco 1 e esse expoente vai me mostrar a quantidade de zero. Está dizendo que só tem um zero, então eu coloco apenas 1. Então 10 elevado a 1 é o próprio 10. E 10 elevado a 0? 10 elevado a 0, vou colocar o número 1
E quantos zero eu vou colocar? Zero, nenhum zero. Então 10 elevado a zero é o número 1. Uma observaçãozinha aqui, que qualquer número elevado a zero vai ser 1. Ok? Se for 9 elevado a zero, 1. 5 elevado a zero, 1. 3 milhões elevado a zero, 1. Ok? Beleza. Para fechar essa parte de expoente positivo, 83 mil. Como a gente fez pegando a potência de 10 e transformando aqui no número normal, né, que a gente tá acostumado, agora vamos fazer o inverso, porque vocês têm que ter essa propriedade. Então, ó, 83 mil. Veja, tem 3 zeros, ok? Então, essa base aqui, né, não a base, esse número aqui, eu vou colocar na frente, 83 vezes, agora sim vou colocar a minha base, que é a 10, e não tem 3 zeros, então eu vou colocar o número 3, 3, 0. Ou se vocês preferirem, vocês podem fazer assim, ó, a vírgula não está aqui, lembra que a gente viu lá em conversão de unidades? Quando a vírgula não está visível é porque ela está no final. Então se ela está aqui, eu vou movimentar, ó, 1, 2, 3. A vírgula foi para o final aqui, ó, depois do 3. Por isso que eu coloquei 83 vezes 10. Como eu movimentei a vírgula 3 casas decimais, eu fiquei com o expoente 3. Se eu quiser ainda mexer um pouquinho aqui, eu posso? Posso. A vírgula não está aqui, eu não deixei, eu posso movimentar mais uma casa. Se eu movimentar mais um aqui, ó, vamos ter 8,3 vezes 10. Agora eu vou colocar o 4, porque era 3, movimentei mais uma casa, fico com o expoente aqui, 4. Beleza? Tá vendo que não é difícil? Vamos agora para o expoente negativo. Expoente positivo a gente fechou. Vamos agora para o expoente negativo. O que é 10 a menos 1? Se a gente for olhar lá na matemática, acredito que vocês tenham aprendido, vocês têm que fazer o seguinte. Quando é um número elevado a um expoente negativo, a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca o 1 e divide pelo inverso dele aqui, ó. 10 elevado a 1 positivo. Perceba o que eu fiz. 10 a menos 1, coloquei o 1 em cima e coloquei o 10 elevado a 1, só que esse 1 agora positivo embaixo. Isso aqui vai ser igual ao quê? 1 dividido por 10 é o 0,1. Beleza? Aí você olha assim, professor, não tem nenhum bizu não? Tem um bizu muito parecido com esse outro. Vou até apagá-lo. Vamos fazer pelo bizu? O bizu é o seguinte, 10 elevado a menos 1. Eu vou colocar o 1, da mesma forma que eu colocava o 1, mas como o expoente é negativo, essa quantidade de 0 eu vou colocar à esquerda. Então, se é 1 aqui, ó, e ele é negativo, eu vou colocar o 0 à esquerda. Depois que eu fizer isso, tem que lembrar que depois do primeiro 0, eu tenho que colocar a vírgula. Beleza? Então, 10 elevado a menos 1 é 0,1. Vamos fazer essa segunda aqui, ó, utilizando o bizu. 10 elevado a menos 2. Vou colocar o número 1 e vou colocar quantos zeros? 2. Na direita ou à esquerda? Como o expoente é negativo, vou colocar para a esquerda. Então, ó, um 0 aqui, outro 0 aqui. E vou colocar a vírgula sempre depois do primeiro 0. Então, fica 0,01. Vamos completar essas duas, ó. Do mesmo jeito, ó, colocar o número 1, são 3, né? O expoente não é menos 3, então é 3 zeros à esquerda. 1, 2, 3. Depois do primeiro 0, coloco a vírgula. E para completar aqui, colocarei aqui o 1 e quantos 0? 4. 1, 2, 3, 4. Depois do primeiro 0, coloco a vírgula. Beleza? Então, da mesma forma que vocês têm que ter essa propriedade de resolver partindo da potência de 10, vocês têm que pegar um número também e transformar numa potência de 10. Ó, vocês viram aqui que vocês podem fazer contando o 0 ou movimentando a vírgula. Vamos fazer movimentando a vírgula? Ó, movimentando a vírgula. A vírgula está visível, ela está aqui, tá
certo? Vou movimentar ela quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Movimentei a vírgula 6 vezes. Então, ó, o número que está aqui, né, 1, ele fica aqui, ó, 1 vezes a nossa base 10, sempre ela vai aparecer, elevado a 6. Só que esse 6 vai ser positivo ou negativo? Vê que olha o tanto de zero que tem à esquerda, né? Então, se você movimentou a vírgula para a direita, ele vai ser negativo. 1 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa de que apenas 10 elevado a menos 6. Até porque uma vez alguma coisa é aquela própria coisa, tá certo? Se a gente tivesse feito com o mesmo pensamento daqui, ó, a gente poderia contar a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E o 6 aparece aqui como negativo. Inclusive, esse primeiro zero aqui entra na contagem, tá certo? E agora nesse, porque a gente está vendo aqui sempre com o número 1, 0,01, 0,001, mas aqui a gente fez um exemplo aqui com 83 e vamos fazer aqui com 83 também. Aqui, ó, 0,0083. Eu vou fazer o seguinte, eu vou movimentar essa vírgula, 1, 2, 3, 4 casas. Se eu movimentei 4 casas, vou colocar aqui 83 vezes 10, a nossa potência, que ela sempre aparece. Como eu movimentei 4 vezes para a direita, então aqui vai ficar negativo. Fica 83 vezes 10 a menos 4. Beleza? Agora vamos para os exemplos. Coloquei aqui, ó. Esses exemplos é mais puxado para a física, tá certo? Aqui eu botei mais a parte da matemática, para você entender essa operação. E agora a gente vai fazer uma aplicação na física. Nessa questão 1, ó, nesse primeiro exemplo, 23.000, eu vou colocar isso em potência de 10. A vírgula não está aqui, eu vou movimentar, ó, 1, 2, 3, certo? Então isso aqui vai ficar 23 vezes 10 elevado a 3. Perceba-se que eu poderia utilizar aquele bizu também. Não tem 3 zeros aqui, eu vou colocar o expoente, ó, com 3. Lembrando que se eu conto apenas os zeros, a vírgula ela fica aqui depois do 3. E depois do 3 a gente não precisa representar. Por isso que fica 23 vezes 10, a terceira, e continua com a nossa unidade, que é o metros. Beleza. Esse segundo exemplo, 753.000 centímetros. Vou fazer agora utilizando o bizu. Temos 3 zeros. Eu coloco esse 753 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 3. Ó, 3 zeros. Isso aqui, centímetros. Eu posso ainda diminuir esse número, colocar 7,53? Posso. A vírgula não está aqui. Se eu movimentar ainda 2 casas, fica 7,53 vezes 10, só que o nosso expoente ele vai mudar, ele vai ser adicionado mais 2. Então aqui vai ficar 5. 7,53 vezes 10 elevado a 5. Então aqui, ó, 0,0084, muito parecido com esse outro exemplo. Vou movimentar, ó, 1, 2, 3, 4. Movimentei 4 casas, vou ter aqui 84 vezes 10, como foi 4, negativo, que foi, eu movimentei para a direita. Isso aqui, milímetro. Beleza? Para a gente fechar essa quarta, vou colocar um pouco mais complexa, mas também muito simples, que eu vou juntar o que a gente aprendeu sobre conversão de unidades e vou colocar aqui também para você expressar esse resultado em potência de 10. Então, ó, vou apagar aqui rapidinho, apagar aqui embaixo, que aí eu vou responder isso aqui, tá certo? Beleza. Ó, converta 50.000 metros em centímetros. 50.000 metros em centímetros e expresse o resultado em potência de 10. Ó, lembra da nossa tabelinha? Nossa tabelinha é a seguinte.
Nossa tabelinha é essa. Beleza, nossa tabelinha é essa aqui. A gente vai partir de metros, nossa unidade padrão, e vamos para centímetro. Onde o centímetro está? Estamos em metros e vamos para centímetro. 1, 2. Vou movimentar a vírgula 2 casas para a direita. Se o meu número era 50 mil, não é isso? 50 mil metros. Eu vou movimentar 1, 2 casas. Vou acrescentar, vou colocar até de vermelho. Vou acrescentar mais 2. Mais 2 zeros. Por quê? A vírgula não está aqui no final. Ó, 1, 2. Aí acrescento 2 zeros. Beleza. O que é que eu fiz até agora? Eu transformei de metros para centímetros. Agora eu vou expressar em potência de 10. A vírgula está aqui. Eu posso fazer das duas formas. Vou fazer primeiro utilizando aquele bizu. Quantos zeros eu tenho agora? 2, 4, 6. Então vou colocar esse número aqui. 5. Vezes a nossa base. Ela sempre aparece. E o expoente vai ser justamente a quantidade de zeros. Se eu tenho 6 zeros, vou colocar o 6 aqui. Isso aqui fica em centímetros. 5 vezes 10, a sexta centímetro. E fazendo daquela outra forma, se a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o número do nosso expoente. Voltando para cá agora, ó, massa da Terra. Massa da Terra a gente viu que é esse número todinho aqui. Vamos expressar ele em potência de 10? Olha, quantos zeros a gente tem aqui? Ó? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Então a vírgula vem para cá. Então posso expressar da seguinte forma: 5.972 vezes a nossa base, né, elevado a 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, isso aqui, quilograma. Perceba-se que é bem mais simples a gente trabalhar com um número dessa forma do que um número com essa quantidade de zeros. Tá certo? Agora aqui, ó, raio do átomo de hidrogênio. A vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, posso expressar 53 vezes 10 elevado a menos 9, isso milímetro. Beleza? Ficou fácil, não ficou? Aqui, ó, a vírgula está aqui. Se eu quiser ainda melhorar esse número, eu posso melhorar. Posso ainda fazer assim, ó. A vírgula está aqui, posso fazer 1, 2, 3, 5,972 vezes 10, como foi 3 casas, eu somo 3 com 21, fica 24, isso quilograma. Então eu posso movimentar essa vírgula respeitando o expoente, né, colocando ele, somando ele com mais 1, né, ou menos 1. Então, você respeitando isso, você pode representar esse número da forma que desejar em potência de 10. Ok? Então, beleza, pessoal. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e vamos praticar.